Bom dia, queridos amigos, que a paz de Jesus nos envolva em vibrações maiores, para que todos nós possamos sentir o refrigério do amor do Cristo em nossos pensamentos. Que sejamos uníssonos neste momento, para que o Evangelho venha nos sustentar com esperança, com alegria, a fim de que todos nós sejamos agasalhados pelo amor de nosso Mestre. Hoje nós vamos ler, dando continuidade ao capítulo 7, Bem-aventurados pobres de espírito, o orgulho e a humildade. É uma instrução dos espíritos. Que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele, pois pela graça que nos concede de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, outorgando-me favor de pô-lo ao alcance de todos. Ó vós encarnados, que vos achais em prova e buscai a luz que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazer-a brilhar aos vossos olhos. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem poucos seguidos, com os exemplos dela, se vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos como o vosso próximo? Oh, não, pois que este sentimento nivela os homens, dizendo que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que vos salvou. Lembrai-vos de sua humildade, que tão grande o fez colocando-o acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidas, pelo que quanto Deus lhe retira, o acusam de injustiça, ó irrisão e cegueira, pois então Deus não distingue pelos corpos. O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homem? Tudo o que Deus faz é grande e sábio. Não lhes atribuais nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram. Ó rico, enquanto dormes sob adorados tetos ao abrigo do frio, ignora que jazem sobre a palha milhares de irmãos teus que valem tanto quanto tu? Não é teu igual o infeliz que passa fome? Ao ouvires isto, bem o sei, revolta-se e o seu orgulho. Concordarás em dar-lhe uma esmola, mas em lhe apertar fraternamente a mão nunca. Pois que direis eu de sangue nobre, grande da terra igual a este miserável coberto de andrajos? Vã utopia de pseudofilósofos, se fôssemos iguais, porque eu teria Deus colocado tão baixo a mim tão alto e a mim tão alto? É exato que as vossas vestes não se assemelham, mas despivos ambos. Que diferença haverá entre vós? A nobreza do sangue, dirás. A química, porém, ainda nenhuma diferença descobriu entre o sangue de um grão-senhor e de um plebeu, entre o do senhor e o do escravo. Quem te garante que também tu já não tenhas sido miserável e desgraçado como ele? Que também não hajas pedido esmola?
Que não pedirás um dia a si mesmo a quem hoje desprezas? São eternas as riquezas? Não desaparecem quando se extingue o corpo envoltório perecível do teu espírito? Lança sobre ti um pouco de umidade. Põe os olhos, afinal, na realidade das coisas deste mundo, sobre o que dá lugar ao engrandecimento e ao rebaixamento no outro. Lembra-te de que a morte não te poupará, como a nenhum homem, que os teus títulos não te preservarão do seu golpe, que a ela te poderá ferir amanhã. Hoje, a qualquer hora, se te enterras no teu orgulho, ó, quanto então te lamento, pois bem digno de compaixão serás. Nós vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, pedindo ao nosso Mestre que possa nos amparar, trazendo a nós as vibrações do seu amor, Jesus. Mestre, dai-nos força e coragem para que possamos vencer a nós mesmos, Senhor. Que os recursos divinos da espiritualidade possam amenizar o nosso orgulho, a nossa vaidade, e que possamos sentir o manancial do seu amor. Mestre querido, fortalecei-nos, dai-nos a compaixão e a caridade, auxilia-nos a enxergar com os olhos do Espírito o que os olhos do homem não conseguem ver, e que a sua luz, o seu infinito amor, esteja conosco hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja, Senhor. Amados e queridos irmãos, nesta manhã sublime, fomos convidados a refletir nesses sentimentos que muitas vezes têm nos atormentado e nem sequer nós temos reconhecido que esses sentimentos nascem dentro de nós, que é o orgulho e a humildade. Quantas vezes, amigos, nós temos sido tão ingratos com aqueles que caminham conosco em nossa vida? Quantas vezes nós achamos que somos melhores que o outro? E quem é o pobre e quem é o rico? Nos diz o Evangelho. Nós temos a mesma constituição física. Se olharmos para os corpos, talvez nós achamos que nós somos melhor do que aqueles que não conseguem manter a aparência, vestir como nós, ou como aqueles outros que são ricos, que trazem andrajos de luxo. Mas nós precisamos entender, meus irmãos, que nós não seremos vistos nem reconhecidos por Deus, nosso Pai, por aquilo que nós apresentamos, por aquilo que nós vestimos, por aquilo que temos. O grande valor de nossa vida é compreender os nossos sentimentos. E a humildade, ela é uma virtude muito esquecida entre nós, porque nós achamos que a humildade é uma pequenez. A humildade é um valor, uma virtude que nós conseguimos à medida que nós vamos desenvolvendo dentro de nós a simplicidade. E nós precisamos entender que quanto mais nós compreendermos que a vida nos pede um outro olhar, vamos ter dificuldade para entender o valor da humildade, porque a humildade, ela nos ensina o caminho da caridade. É pela humildade que nós vamos valorizar tudo aquilo que está à nossa volta. E hoje nós podemos observar que quando nós não carregamos ou não temos ainda construído esses sentimentos, nós vamos ver que nós não compreendemos ainda a dor do nosso irmão. E nós vamos ver que precisamos lembrar de Jesus, que usou dessa terminologia
Bem-aventurados pobres de espírito, porque ele valorizava a simplicidade, a ingenuidade, os atos puros daqueles nossos irmãos. Já ao contrário disso é o orgulho, que é o que muitas vezes nós carregamos e colocamos numa posição achando que somos melhores do que o outro. E o orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu para todos nós, ou se ele prometeu o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e a riqueza são as recompensas que eles vieram buscar, que eles conquistaram pelos seus méritos, pelas suas construções materiais, mas eles esquecem que os títulos e as riquezas não vão lhe acompanhar no mundo dos espíritos. E muitas vezes Deus lhes retira, não por maldade ou porque eles não mereciam, não, é por justamente alimentarem no seu pensamento o orgulho. E o orgulho, ele vai gerar a vaidade. Então nós vamos ver que é uma cegueira que nós vivemos. E quanto é difícil viver nessa cegueira. Deus não nos distingue pelos corpos, nós todos somos filhos de Deus em espírito. E se nós nos despirmos, nós vamos ver que a nossa constituição física é igualzinha do outro. E nós muitas vezes não lembramos de auxiliar aqueles que mais necessitam de nós. E nesta época do inverno, que amanhã, né, nós já estamos entrando no inverno, nós podemos analisar e sentir quanto dói no nosso coração pensar naqueles que não têm um teto, uma cama, um cobertor. Nós ficamos pensando, né, nessas questões que hoje nós estamos vivendo com as enchentes, especialmente no sul do país. Quanto valor temos que dar no nosso quarto, no nosso cobertor, no aconchego do lar. E nós muitas vezes esquecemos daqueles que estão em abrigos, estão vivendo daquilo que estão recebendo. E mesmo assim não somos tocados para também ajudá-los. Muitas vezes esquecemos que nós também já recebemos esmola em outras condições espirituais. E hoje nem sequer estendemos as mãos para ajudar. Isso mostra o quanto somos orgulhosos, o quanto somos vaidosos. E quem pode garantir que nós somos melhores do que o outro? E o que nos traz essa condição é justamente o nosso olhar para a vida. Enquanto vivemos como homens, nós estamos achando que nós estamos numa posição melhor. Os títulos, o dinheiro, posição social, as nossas casas, residências nobres, enquanto os outros moram nas mansardas. E qual é a diferença do nosso espírito com aquele espírito? Talvez eles já construíram muito mais do que nós, porque nós não temos tempo para fazer as construções no bem. Então, queridos irmãos, nós precisamos compreender que o fardo das nossas próprias aflições muitas vezes nos parece excessivamente pesado, vai refletir tudo aquilo que nós já fizemos, que nós carregamos. E para quem vive uma simplicidade, ele tem esse reconforto de buscar no Evangelho o alimento, o alento para ele. E é preciso que nós lembremos sempre de que nós tudo podemos, desde que nós tenhamos um raciocínio claro, para que nós possamos manter em vigilância, para que nós possamos estender as mãos para aqueles que ainda vivem nas sombras dos seus próprios desenganos. Amigos, e essas sombras não são da pobreza ou da miséria,
Muitas vezes as sombras são das nossas ilusões materialistas. Então é preciso que a gente saia de nós para estendermos as mãos e dar o socorro aos peregrinos da estrada, que muitas vezes a penúria recolhe nas pedreiras do sofrimento, lembrando-lhes que nós também já passamos por esses caminhos ou poderemos ainda passar. O amparo dos que choram em desespero e o que nós podemos lhe oferecer, sem ser a nossa palavra amiga, trazendo-lhe o bom ânimo, esperança, mas talvez um prato de comida, um cobertor, um agasalho, mas também agasalhando-os em nossos corações. Então, eu os convido, amigos, a sair do pedestal do orgulho, para que compreendamos o verdadeiro sentido da humildade, da simplicidade de nossas conquistas, para que nós possamos seguir adiante. E muitas vezes, se as lágrimas nos encharcarem a roupa, é preciso que a gente possa olhar, perceber a grandeza da vida, da natureza, e nós podemos entregar a nossa própria vida, o nosso trabalho, as nossas mãos a Jesus, para que Ele nos ajude, para que nós possamos prosseguir servindo, para que nós possamos aprender a sermos simples, humildes, na certeza de que a vida, todo dia, nos convida a ressurgir, a esperança. E o pão que nós precisamos levar ao nosso irmão é o pão da fé, da confiança, para que todos amanhã terão um novo dia, uma nova esperança, para que nós possamos servir a Jesus, conforme o Mestre tem nos ensinado, e aí nós veremos que nossas aflições serão muitas vezes modificadas, e é preciso que nós possamos compreender que é necessário fugir de trabalhar e sofrer no mundo sem compreender as grandes virtudes que Deus tem nos oferecido, nas pequenas coisas, nos atos mais simples, nos gestos mais expressivos, onde o amor faz parte de nossa evolução. Caminhamos juntos, irmãos, para que nós sejamos merecedores da bondade e da misericórdia do Cristo. E nesta hora, Jesus, nós pedimos, com toda nossa força de fé e de esperança, que sejamos envolvidos nas suas vibrações, que o passe possa nos sustentar, ativando a nossa vontade de servir. Assim como esse momento estamos sendo atendidos por tantas mãos abnegadas de espíritos amigos que nos trazem o bom ânimo, novas energias. Senhor, permita que os nossos olhos vejam aquilo que o nosso corpo não enxerga. Mestre, fluidificai as nossas águas, colocai nelas o medicamento que necessitamos. Ó Jesus, como somos gratos a esta pleia de amigos que leva a sua mensagem a tantos corações em dor. Que a sua presença também, Jesus, seja o alento aos corações desesperançados. Que Deus nos abençoe e que Jesus esteja conosco, hoje, agora e sempre. Queridos amigos, receba em seus corações as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, que Jesus
nos abençoe, que assim seja.